Estamos no mês de outubro, mês em que se comemora o Halloween, ou Dia das Bruxas. E lá vamos nós. Esta não é... Data comemorativa bastante popular lá nos Estados Unidos, mas que a cada ano que se passa fica muito popular aqui no Brasil também. Pegando carona nisso, neste vídeo resolvi falar sobre a fantástica história das Bruxas de Salem. Então não se esqueça de se inscrever no canal e sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Olá gente, meu nome é Robson Adriano, vocês estão no canal Tem de Tudo. Aqui estou eu para mais um vídeo. Logo de cara, sacumé, né? Sacumé, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhem, mas principalmente não se esqueçam do like. E temos uma novidade, finalmente agora o canal tem a opção Seja Membro. Sim, agora você pode se tornar um membro do canal Tem de Tudo. Você ajuda o canal a crescer por apenas R$ 4,99. R$ 4,99, gente. O que é R$ 4,99? Puxa. Você ajuda o canal a crescer e assim dominaremos o mundo. Para se tornar um membro do canal é muito fácil, gente. Basta você ir lá onde está escrito inscrever-se. Ao lado você vai ver em azul o nome Seja Membro. Você clica lá, segue as instruções e a partir daí você é um membro do canal. Facinho, facinho. Bom gente, dia 31 de outubro agora se comemora o dia de Halloween, Dia das Bruxas, né? Como eu falei na introdução do vídeo, é uma data comemorativa muito popular lá nos Estados Unidos. Mas a cada ano que se passa fica bastante popular aqui também no Brasil. Nesse vídeo então resolvi falar a fantástica história das Bruxas de Salem. Uma história verdadeira, viu gente, que aconteceu mesmo lá nos Estados Unidos. É lógico que Hollywood fez lá suas adaptações, mas nesse vídeo eu falarei a verdadeira história das Bruxas de Salem. Dito isso, bora ao vídeo! Século 17, ano de 1692, Vila de Salem, Massachusetts, Estados Unidos. Esse local foi palco de uma das maiores barbáries da história da humanidade, a caça às bruxas, as Bruxas de Salem. Esse tema também acabou dominando o mundo pop mundial. Já foram diversos filmes e diversos livros lançados a respeito. Mas existem dois pontos muito importantes nessa história que precisam ser ressaltados. O primeiro é que não foram apenas mulheres que foram julgadas e condenadas por bruxaria. Homens também foram, e pasmem, até mesmo crianças e animais. A questão é que na época, tudo aquilo que era ruim geralmente era relacionado ao feminino. Isso não sou eu que acho não, viu gente? Isso é o contexto histórico da época. Um outro ponto muito importante também é que geralmente quando se fala em Bruxa de Salem, tem-se aquela ideia que se tratava de centenas ou até mesmo milhares de pessoas que foram condenadas por bruxaria. Mas a grande verdade é que o número de pessoas que foram condenadas não chegaram nem a 30. O caso das Bruxas de Salem se tornou o mais famoso caso de caça às bruxas de todos os tempos. Mas ocorreu depois da Idade Média, fora da Europa, não teve ligação com a Santa Inquisição. Na época havia bastante conflito por disputa de terras envolvendo índios e também pelo choque de culturas. Uma guerra que duraria pelo menos mais de 200 anos. Para os puritanos, lutar contra os índios era como lutar contra o próprio demônio. Os colonos tinham verdadeiro pânico deles, achavam que eles eram adoradores do diabo. Os moradores de Salem tinham a fama de serem pessoas muito briguentas por moradores de outras vilas. E até mesmo os ministros tinham bastante dificuldade em administrá-la. Era um povo bastante complicado. Bom, no ano de 1689, um homem chamado Samuel Parris foi nomeado ministro puritano de Salem, que é uma espécie de um líder religioso. Só que ele não tinha assim uma boa reputação perante todos não. Muitos o achavam muito arrogante e mesquinho. Já no ano de 1692, sua filha de 9 anos, Elizabeth, e sua sobrinha de 11, chamada Abigail, começaram a ter sensações estranhas.
Passaram a ter ataques de gritos, dizendo que sentiam o corpo como se estivesse sendo picado por insetos e se contorciam de maneira incontrolável, independente de onde estivessem. Depois ainda surgiu uma outra menina, também de 11 anos, chamada Ann Putman, com os mesmos problemas. As meninas foram examinadas por um médico e o médico não encontrou absolutamente nada, nenhum problema físico que pudessem estar causando aquilo nelas. Simplesmente ele disse que era fruto de bruxaria. Após isso, elas foram interrogadas. Não se sabe ao certo qual foi a metodologia usada nesse interrogatório. O que se sabe é que 3 nomes surgiram nessa história toda. Tituba, que era uma escrava afro-caribenha, que inclusive era uma escrava do reverendo Ferris. Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, que era uma senhora e viúva. As 2 Sarahs negaram qualquer tipo de envolvimento com práticas de bruxaria. Já a escrava Tituba, ela simplesmente admitiu sim a prática. Não se sabe o porquê ela admitiu isso, mas especula-se que tenha sido uma estratégia dela, uma maneira de amedrontar os juízes e escapar da morte. Ela também contou várias histórias envolvendo práticas de bruxaria e ainda ressaltou que havia outras bruxas soltas por aí. É a partir desse momento que é declarado a caça às bruxas. É óbvio que a notícia se espalhou por toda Salem, o que provocou uma verdadeira histeria coletiva. Lógico que a maioria das pessoas falava em maldição e bruxaria. Falta de conhecimento faz isso mesmo, né? Dessas 3 mulheres que foram inicialmente apontadas por bruxaria, a Tituba e as 2 Sarahs, as 2 Sarahs acabaram sendo presas e barbaramente torturadas. Quanto a Tituba, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela não. O que se tem são especulações. Uns dizem que ela foi perdoada e deportada para sua terra. Outros dizem que não, que ela também foi presa, torturada e morta. O que se sabe é que durante o interrogatório da Tituba, ela acabou acusando um ex-ministro como sendo o líder, o chefe daquilo tudo que estava acontecendo. Todos esses acontecimentos envolvendo bruxaria. A partir daí, a coisa sai totalmente do controle. Era todo mundo acusando todo mundo, por questões pessoais, por vingancinha. Enfim, acusar uma pessoa de bruxaria acabou se tornando uma espécie de uma arma para se fazer vingança contra desafetos. Mais ou menos como, já que eu vou me ferrar, então eu vou ferrar fulano também. Quem mandou ele roubar meu Wi-Fi? Até um reverendo chamado George Bollocks, que também era um ministro, acabou sendo acusado de bruxaria. Ele não era um ministro assim muito convencional, sequer tinha batizado seus filhos. Também ele era completamente contra a guerra, as pessoas o viam como um traidor. Uma das meninas falou que o espectro dele confessara ter enfeitiçado os soldados durante a guerra contra os índios. Mas ele sequer morava em Salem, fazia 9 anos que ele não pisava lá. Como meninas tão jovens poderiam se lembrar dele? Bom, lembra que eu falei que isso estava sendo usado como uma arma para se fazer vingança, não é mesmo? Pois bem, como ele já era visto como um traidor, simplesmente uniram o útil ao agradável. Ele foi condenado à forca pelo tribunal, e havia um tribunal especial só para isso. Esse tribunal era formado por 11 juízes religiosos. Em dias de julgamento, eles levavam as 3 meninas supostamente possuídas e colocavam elas juntas com as pessoas que eram acusadas de serem bruxas. Quando as meninas começavam a ter ataques, convulsões, eles mandavam as pessoas acusadas tocar nas meninas. Caso as meninas parassem de se contorcer, os juízes concluíam que a pessoa acusada ali era sim uma bruxa. Consequentemente, era condenada à forca. Para vocês terem uma ideia da histeria que isso se tornou, qualquer coisa mesmo, era tido como uma prova. O simples fato de alguém alegar que teve uma visão com outra pessoa, ou até mesmo um sonho com uma outra pessoa relacionada à bruxaria, até isso era tido como uma prova. Não havia critérios e nem mesmo as reputações das pessoas eram levadas em conta na hora de fazer um julgamento. Tanto que uma religiosa muito respeitada na cidade, chamada Martha Corey, e uma fofoqueira chamada Bridget Brichel, ambas foram acusadas de bruxaria e ambas foram julgadas e condenadas.
A religiosa Martha Corey foi condenada à prisão, enquanto que a fofoqueira, a Bridget Brichel, foi condenada direto ao enforcamento. Ela foi enforcada num lugar chamado Colina das Forcas. Se alguém fosse pego no comércio roubando alguma coisa, o comerciante o acusava de bruxaria e pronto, já era o suficiente para essa pessoa ser julgada e condenada. E até mesmo os animais das pessoas que eram julgadas também sofriam com isso, viu? Muitos foram mortos. Os juízes falavam que os animais dessas pessoas tinham sim a capacidade de incorporar o demônio. Uma criança de 4 anos de idade chegou a ser acusada também. Ela foi julgada, foi condenada e passou 8 meses na prisão. Essa loucura toda já estava tomando conta até mesmo dos outros vilarejos vizinhos. Um dos casos mais bárbaros que se tem conhecimento foi de um senhor de 80 anos de idade, chamado Giles Coley. Ele também foi acusado de bruxaria. Foi preso, interrogado e torturado, muito torturado mesmo. Mas a diferença é que no caso dele, ele não confessou, mesmo passando por um método cruel de tortura chamado esmagamento, onde pesos são colocados em cima do corpo da pessoa, na intenção que ela vá perdendo o ar e que também os seus órgãos internos sejam esmagados. Mesmo assim, ele não confessou e ainda provocava os seus torturadores, dizendo: põe mais peso, põe mais peso. Só que depois de aproximadamente uns 10 dias, ele não resistiu e faleceu. Chegou a um ponto que a própria população começaram a mandar cartas para as autoridades pedindo o fim daquilo tudo. Afinal, qualquer pessoa ali poderia ser a próxima vítima. Qualquer pessoa ali poderia ser a próxima a receber uma acusação de bruxaria e ter que passar pelo terrível tribunal. Surgiu uma especulação que na verdade havia um interesse a mais por trás de todas essas condenações absurdas. Que na verdade tudo não passou de uma grande armação. Que as meninas fingiam estar possuídas por demônios para que juízes pudessem assim condenar pessoas e o Estado simplesmente se apropriaria das suas terras. Porém, isso nunca foi confirmado. Foram encontrados diversos registros de pessoas que mesmo na prisão fizeram um testamento deixando as suas terras para seus herdeiros e o Estado nunca teria se apropriado de nenhuma delas. O governador Sir William Phips não fez nada para interferir nisso tudo. Ele teria escrevido uma carta para a Inglaterra em outubro de 1692, dizendo que estava lutando contra os índios durante todos esses acontecimentos e não sabia de absolutamente nada. Só quando voltou e se deu conta de tudo que estava acontecendo, resolveu dissolver a corte e acabou com os julgamentos. Mas investigações atuais descobriram que ele estava mentindo, que ele estava em Boston durante todo esse período e que tinha encontros regulares com juízes. Ele tinha sim conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo em Salem e que teria feito vista grossa porque devia favores a políticos locais. Mas enfim, depois que o governador proibiu toda essa barbárie, no ano de 1693, tudo isso finalmente acabou. Todos os envolvidos nisso, desde juízes, acusadores, religiosos, todos eles pediram desculpas em público. Muitos até argumentaram que também estavam possuídos por força do mal, que não raciocinavam direito nas suas ações, enfim, aquela história toda. No ano de 1702, o Tribunal de Massachusetts declarou o julgamento das bruxas de Salem como errados e ilegais e pagou cerca de 600 libras para os parentes das vítimas. Só depois de mais de 200 anos houve um pedido formal de desculpa por parte do governo. Já em tempos atuais, muitos cientistas tentam explicar o que teria acontecido com aquelas meninas. O que teria acontecido para que elas começassem a agir de maneira tão estranha, desencadeando tudo aquilo que veio depois? Bom, uma das explicações é que elas ficaram histéricas devido a ficar confinadas em casas muito escuras na época do inverno. Um desequilíbrio químico devido à falta de sol poderia ter causado todas aquelas sensações nela. Outra teoria é um fungo chamado Erbol, que é um fungo tóxico que ataca o centeio e tem substâncias semelhantes ao LSD. Ele causa sensação de formigamento nos dedos, alucinações e convulsões, sintomas exatamente iguais aos das meninas de Salem. Mas tudo isso são teorias, nada ficou 100% confirmado.
Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Já sabem todo o esqueminha como é, não é mesmo? Se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueçam do like, deixa também um comentário para ajudar no engajamento. Eu juro que eu leio todos. É mentira! E agora também seja um membro do canal. Por falar nisso, um agradecimento especial aos 2 primeiros membros, meus 2 amigos de longa data, Marcos Gessé e Wagner Catão, o Sony. Valeu aí, galera, pelo apoio. Depois eu voltarei com mais vídeos.